você pode cobrar os seus devedores? Eu não sei se você já pensou nisso, mas muitas vezes, como empresário, você pode estar correndo atrás de novos clientes enquanto tem dinheiro parado daqueles devedores que já fecharam um contrato com você e não te pagaram. Então, a ideia aqui é te mostrar uma série de abordagens para cobrar de maneira formal, correta, os seus devedores, para que você utilize dos meios extrajudiciais, de meios de negociação e de meios judiciais também, com penhora e tomada de bens destes devedores para que você receba o seu crédito. Meu nome é Felipe, eu sou advogado, já trabalho com isso há mais de 6 anos, por isso eu consigo te dar uma série de dicas, um direcionamento aqui para que você consiga efetivamente receber esse dinheiro. Então a gente vai para a tela do meu computador e eu vou te ajudar com isso. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui com a tela do meu computador. Nós temos um objetivo aqui, saber como receber dos seus devedores. Vamos passar aqui por essa abordagem, então, das medidas extrajudiciais que estão disponíveis para você. E antes de iniciar, você precisa entender o seguinte. Quando você está falando do seu devedor, de uma pessoa que fechou um contrato com você, de que fez uma promessa de pagamento para você, você pode negociar com essa pessoa de uma forma horizontal. Você e essa pessoa tentando resolver a situação. Você apresenta os seus fatos, essa outra pessoa apresenta os fatos dela e vocês eventualmente podem chegar a um consenso. Quando o conflito entre você e o seu devedor, por exemplo, não encontra solução, não existe uma forma de resolver porque essa pessoa está dificultando o pagamento, seja lá por que for, você pode buscar a justiça e buscar, através do poder judiciário, uma tutela. Isso que nós chamamos de tutela jurisdicional. É um apoio, uma solução que vai ser dada por um órgão jurisdicional, por um órgão que tem poder judiciário para fazer isso, no caso, um juiz. O problema disso é que quando esse litígio é composto, o juiz vai tomar a decisão conforme o que a legislação diz, conforme o contrato diz, e isso muitas vezes pode acabar sendo um pouco distante daquilo que você, como credor, cria de expectativas naquela situação, na cobrança de uma dívida, por exemplo, num contrato, porque a interpretação vai ser dada conforme o que o juiz tiver de conhecimento, de entendimento das provas dentro do processo. Então é muito importante você ter essa noção. A tentativa de solução amigável, de medidas extrajudiciais para receber o seu crédito, para cobrar o seu devedor, são medidas muito importantes porque você consegue fazer isso de forma horizontal, sem a necessidade de uma tutela de um juiz, de um apoio, de uma ordem judicial. Tudo bem? Então nós vamos pensar primeiramente aqui nas medidas extrajudiciais. E para iniciar uma cobrança de uma dívida, é muito importante começar com uma notificação extrajudicial. E o que é essa notificação extrajudicial? Se eu estou falando que é extrajudicial, estou falando que talvez eu possa ir até a justiça. Então, uma notificação é informar ali para o seu devedor de que ele, por exemplo, está devendo um cheque ou uma nota promissória que ele ficou de pagar para você e não pagou. E quando você manda essa notificação extrajudicial, você formaliza que tem o intuito de mover alguma medida judicial para cobrar essa dívida. Mas antes disso, você quer tentar solucionar essa situação amigavelmente. Então, a notificação extrajudicial ela é muito importante, você pode fazer ela de várias formas. Uma das mais poderosas aqui é através de um telegrama. O telegrama ele é feito por meio da empresa de Correios e Telégrafos, por meio dos Correios, você vai até lá. Você pode fazer isso fisicamente, pessoalmente, ou através de um site que a empresa dos Correios disponibiliza. E esse telegrama é poderosíssimo porque você pode enviá-lo e ele chegar no seu devedor no mesmo dia. Você só precisa ter efetivamente o endereço dessa pessoa para entregar no lugar correto. Mas esse telegrama, eu vou até abrir aqui, olha só. Telegrama Correios. Esse telegrama, ele tem essa cara aqui, olha só. É uma carta bem diferente, tá vendo? Que essa pessoa vai receber, não é uma carta normal, ela dá realmente um impacto nessa pessoa que vai receber essa carta. E ela tem essa feição aqui, essa carne. Olha só. É um documento
bem objetivo, não tem imagem, não tem nada, é só realmente o texto. E a sua notificação extrajudicial, então, será essa. Vai ser esse telegrama que vai chegar no endereço da pessoa, com as informações que você vai colocar ali sobre a dívida, e essa pessoa vai receber, você vai receber também uma confirmação de que a pessoa recebeu isso, e com essa medida, você formaliza que está fazendo uma cobrança, que tem interesse de algo com essa pessoa. O que você vai colocar nessa notificação extrajudicial? Pode ser um texto parecido com esse aqui. Olha só, notificação extrajudicial, no caso é um exemplo, um modelo do que eu faria. Nós temos aqui a qualificação do notificado, que vai receber a notificação, e de quem está notificando. Aqui na frente, no caso, se eu estivesse fazendo, poderia colocar aqui ainda que este notificante, que é, no caso, você, ou se você for advogado do seu cliente, colocar aqui, né, que essa pessoa está representada pelo seu advogado. Dar o nome aqui na frente. Tudo bem? Essas informações vão aparecer aqui direitinho. O seu devedor que vai receber essa notificação vai saber quem foi que enviou, isso é muito importante. Você pode colocar qual que é o assunto e aí vir discorrendo sobre qual que é o débito, por que ele está em aberto, por que essa pessoa está recebendo essa notificação e eventualmente colocar também uma proposta aqui de negociação para essa pessoa. Tudo bem? Uma proposta de desconto em juros e multa, por exemplo, ou algum outro fator nesse sentido. E aí, no final, dar um prazo para que essa pessoa entre em contato com você para negociar a dívida ou para pagar. Do contrário, algumas medidas serão tomadas e a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, voltando então aqui para as formas de entregar essa notificação extrajudicial, pode ser por telegrama, pode ser por carta com AR, que no caso você pode realmente imprimir uma carta com imagem, com o que você precisar ali, às vezes com a memória de cálculo, e com essas informações mandar uma carta com aviso de recebimento, para que você saiba que efetivamente a pessoa recebeu a carta na casa dela. Você também pode mandar, se não tiver essas duas opções, não tem um endereço, por exemplo, dessa pessoa, só tem o e-mail dela, você pode enviar por e-mail. É claro que isso perde um pouco da força que teria uma carta e mais ainda um telegrama, mas você pode fazer essa notificação por e-mail. É muito importante que você tenha um rastreamento da entrega desse e-mail. Tem uma ferramenta chamada MailTrack, por exemplo, no Google, e também pode ser feita essa notificação por WhatsApp, que é bem fraco, para falar a verdade, porque você não sabe se a pessoa muitas vezes recebeu realmente, porque ela pode não dar aquele double check ali no e-mail, no WhatsApp, na tela do WhatsApp, ou ela pode não te responder, ou ela pode achar invasivo, mas se você não tiver informação nenhuma sobre o devedor, talvez essa seja uma medida necessária. Então, essa notificação extrajudicial ela é muito importante para formalizar a mora desse devedor. Mora vem de demora, ou seja, de atraso. Então, se a pessoa tinha até dia 10 para pagar e ela não pagou, no dia 11 ela já está em mora, e aí essa notificação ela serve justamente para avisar essa pessoa de que você tem, nesse momento, o interesse de resolver fora da justiça, mas que se ela não pagar, não negociar, você pode acabar movendo uma ação judicial contra ela. Um segundo ponto que nós precisamos pensar aqui nas medidas extrajudiciais é em relação à atualização da dívida. Se você vai fazer uma cobrança, você precisa saber quanto cobrar. Então vamos dizer que essa dívida seja de R$1.000, por exemplo. E essa pessoa está há 1 ano sem pagar. O que você pode acrescer nessa dívida para receber essa atualização? A primeira coisa é a correção monetária. Essa correção, você deve ter uma noção que R$100 hoje compra muito menos coisas do que compraria 1 ano atrás, 2 anos atrás e assim por diante, porque a inflação vai corroendo o poder de compra do dinheiro. A correção monetária ajuda a fazer isso, a recompor o poder do dinheiro. E isso normalmente aqui em um processo judicial, por exemplo, seria feito através do INPC, que é um índice de correção monetária. Esse valor poderia ser aplicado, então esses índices estão disponíveis, é preciso fazer um cálculo para isso. Você também teria aqui os juros, existe uma diferença entre juros compensatórios e juros moratórios.
Se você pegar um empréstimo num banco, você vai pagar esse empréstimo parceladamente e essas parcelas vão ser acrescidas de juros que vão compensar o banco. Se você atrasar as parcelas, além dos juros compensatórios, você começa a ter que pagar também juros moratórios pela demora e isso vai acrescendo a dívida. No caso aqui, dívidas de cheques, de notas promissórias, por exemplo, em uma ordem judicial seriam acrescidos de 1% de juros ao mês. Isso é bastante coisa. Imagine uma dívida de R$1.000 sendo corrigida monetariamente com a inflação alta do jeito que nós estamos e com juros de 1% ao mês, essa dívida ela vai ganhando corpo. Além disso, se você fez um contrato, por exemplo, que estabelece uma multa por descumprimento de 10%, 20%, 30%, esse valor tem que ser acrescido também e se tiver sido estabelecidos honorários pelo atraso, pelo descumprimento do contrato, da mesma forma. Você precisa então fazer todo esse cálculo de uma forma objetiva, clara e apresentar na sua notificação extrajudicial o valor que entende correto. O devedor pode te responder com uma contra-notificação, reclamar que o valor está muito alto, mas se você estiver certo de que esse valor está adequado, você pode simplesmente ou aceitar a proposta, contra-proposta deste devedor, ou você pode também ficar firme de que o valor que você está cobrando está correto e manter essa cobrança dessa forma administrativa para que, se esse devedor não pagar, você venha então a fazer esse processo judicial de cobrança. Mas é muito importante levar todos esses pontos aqui em consideração e calcular bem esse crédito para fazer a cobrança da forma correta, sem excessos. Tudo bem? E nós temos aqui também que pensar nos títulos. Que tipos de títulos podem ser cobrados? Se você fez um contrato, seja ele verbal, seja por WhatsApp, ou seja realmente um contrato escrito, é muito importante ter essas informações para poder cobrar o seu cliente da forma correta. Em um contrato assinado por duas testemunhas, por você que é credor, pelo devedor e por mais duas testemunhas, esse tipo de contrato ele é muito forte, porque você consegue levá-lo na justiça e pedir já a execução dele de uma forma muito rápida para a tomada de bens do seu devedor. Do contrário, se for um contrato por WhatsApp, por exemplo, você vai precisar constituir um corpo de provas muito bom. Se você fez um contrato verbal, foi no fio do bigode, você vai precisar, por exemplo, de testemunhas e um processo um pouco mais demorado e criterioso para comprovar que realmente tem o direito de receber aquele crédito. Mas todos esses contratos podem sim, mais forte ou mais fracos podem sim ser cobrados, é tudo uma questão de passar por uma boa análise jurídica. Mas cheques também, notas promissórias, duplicatas, todos esses são títulos que fortalecem muito uma cobrança. Então, quanto mais séria for a cobrança, quanto mais formal você puder fazer essa cobrança através desse título de crédito, ao invés de fazer um contrato verbal, mais fácil vai ser de você cobrar o seu devedor. Então, a cobrança ela não é só quando pensar em receber, não é só no momento que o devedor acaba atrasando o pagamento. Você receber créditos, receber aquilo que você tem direito de receber, depende de você tomar decisões muito antes. Ou seja, escolher, por exemplo, a forma como você vai fechar esse contrato, essa negociação aí com o seu devedor. Então, todos esses títulos aqui é muito importante ter uma boa análise de todos eles para que na notificação extrajudicial você já coloque as informações da forma correta. E aí, um último ponto que eu acho importante de pensar também é em relação ao copywriting da sua notificação extrajudicial. Por quê? Copywriting é basicamente um tipo de escrita persuasiva. Se você vai falar com uma pessoa sobre alguma coisa, uma pessoa querida, e você precisa convencê-la de alguma coisa, você tem formas de convencer essa pessoa. Você, por exemplo, quer pedir uma pessoa em namoro, você não vai chegar pedindo isso diretamente, você vai ter todo um processo de convencimento dessa pessoa. Da mesma forma, uma notificação extrajudicial ela é muito intensa. A pessoa recebendo essa carta de cobrança, isso já gera um desconforto muito grande, porque ela já vai sentir que está sendo cobrada. Então, nesse momento, como é uma tentativa amigável, é muito importante que essa informação esteja na notificação extrajudicial, no sentido de
demonstrar para a pessoa, olha, você realmente está em débito comigo, mas antes de tomar qualquer tipo de medida mais séria, eu gostaria de encontrar uma solução com você. Essa é uma tentativa amigável, ninguém está vendo isso ainda, é simplesmente eu e você tentando encontrar uma solução para esse problema. E aí deixar isso claro junto com o débito e no final, com o prazo que essa pessoa vai ter, por exemplo, de 10 dias úteis para pagar, ela poder considerar que pode sim sofrer consequências imediatas caso não venha fazer a negociação. Então, o primeiro ponto é pensar nessa persuasão, em fazer as coisas de forma progressiva e não chegar batendo de frente logo de cara, tudo bem? E sim, no final, deixar claro que essa pessoa pode acabar sofrendo uma inscrição no nome dela no Serasa, pode sofrer um protesto, que é uma cobrança muito séria. O protesto ele coloca a dívida da pessoa em uma situação de publicidade. Então todas as pessoas vão poder ver que existe um título que foi protestado em determinado cartório. Essa informação é pública, ela já aparece também em buros de crédito como SPC Serasa, e essa pessoa, depois de pagar a dívida que ela tem com você, ainda vai precisar ir pagar o protesto para que seja extinto, né, essa cobrança no nome dela. Também é possível, dentro de um processo judicial, pedir uma averbação, uma certidão de que existe esse processo judicial de cobrança, dessa execução, e utilizar essa certidão para averbar em, por exemplo, uma matrícula de imóvel de alguém, para que essa pessoa, essa informação de que existe a cobrança contra aquele determinado proprietário fique clara para qualquer pessoa que venha a ter acesso àquela matrícula. Por quê? Porque se essa pessoa, por exemplo, tentar vender esse imóvel para alguém, a pessoa que vai tentar comprar vai ver que existe uma dívida no CPF ou no CNPJ, no caso, né, deste devedor. E aí isso vai complicar a venda desse imóvel. E isso tudo todas essas são formas de empurrar, de incentivar o seu devedor a pagar efetivamente a dívida. Sendo paga a dívida, tira-se a averbação da matrícula do imóvel e esse devedor então vai poder seguir a vida. E, no final das contas, mesmo com todas essas medidas, caso o devedor não queira pagar, aí realmente você já deixa claro também na notificação extrajudicial que essa pessoa pode vir a sofrer um processo judicial. Tudo bem? Então, esse primeiro ponto aqui sobre as medidas extrajudiciais, eu espero que você tenha entendido, e você pode tomar todas essas medidas, pode me contratar para fazer essa notificação e essa negociação dos débitos do seu devedor, e eventualmente, se eu tiver feito algum curso relacionado a isso, você vai ter acesso aqui na descrição desse vídeo. Se eu tiver feito algum material futuramente, presente ou futuramente, sobre como fazer uma notificação extrajudicial, alguma coisa nesse sentido, vai estar aqui na descrição do vídeo, então, por favor, fique à vontade para clicar. E a gente tem mais duas abordagens aqui, que são em relação às negociações, a forma de negociar, essas dívidas, estratégias de negociação, garantias aqui, a recuperação do crédito efetivamente, personalização dessa negociação e também como fazer com as medidas judiciais, o que pode ser feito para a cobrança efetiva deste seu devedor. Então, nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade nisso, ok? Um abraço.